Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui dando continuidade a esse nosso projeto de responder questões da OAB e aprender o direito administrativo a partir delas. Nós vamos falar hoje da responsabilidade civil do Estado. Meu nome é Vicente Ferreira Júnior, sou professor de Direito Administrativo. Primeira questão, pessoal, do exame de 2022, ela disse que Márcio é um policial militar em um estado hipotético, o estado ômega, e ao longo de suas férias, ou seja, ele não estava em exercício da sua função militar, em uma movimentada praia do litoral do estado Alfa, outro estado. Durante a festa, em que se encontrava a paisana, ou seja, não estava em serviço, envolveu-se em uma briga, durante a qual sacou uma arma da corporação, um bem público móvel da corporação, que sempre portava, e desferiu tiros contra Bernardo, que veio a óbito. Ou seja, ele utilizou uma ferramenta da corporação para cometer um ato ilícito, o assassinato do Bernardo. Mirtz, a mãe de Bernardo, pretende ajuizar ação indenizatória em decorrência de tal evento. Sobre a situação narrada, é para a gente analisar e assinalar a correta. A ação indenizatória não poderá ser ajuizada em face do Estado ômega. Falso. Na medida que ocorreu no território do Estado alfa, isso aí é falso. Se um servidor público utiliza de algum bem público para cometer uma ilegalidade, o Estado ao qual ele está vinculado, o Estado que é titular desse bem público, ele vai poder ser demandado em juízo com base na responsabilidade civil objetiva. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Letra B. A ação deverá ser ajuizada em face da União. Falso. A ação é em face do Estado ômega. No caso, o Estado ômega, o Estado que o militar ele é relacionado. A legitimidade passiva do Estado ômega, ou seja, o Estado ômega pode ser colocado do polo passivo, considerando que Márcio tinha posse da arma da corporação, ou seja, um bem público, em decorrência da qualidade de agente público perfeito. A letra C é que responde a alternativa. Por fim, ele fala aí em letra D, o Estado ômega deve responder civilmente pela conduta de Márcio, já que o ordenamento jurídico adotou a teoria do risco integral. Falso. Nosso ordenamento jurídico adotou a teoria do risco administrativo, que admite algumas excludentes de responsabilidade. Então, o Estado adotou aí a tese com base na teoria do risco administrativo e se reconheceu, no âmbito do STF, que há um nexo de causalidade entre a omissão do Estado em deixar esse agente sair com um bem público e a sua atuação mesmo quando não estava em serviço. Segunda questão, ele diz que Rafael, funcionário de um concessionário de serviço público, ou seja, funcionário de uma empresa privada, mas que presta serviço público, de fornecimento de gás canalizado, um fornecimento que cabe ao Estado membro, realizava reparo na rede subterrânea quando deixou a tampa de um bueiro aberta, ou seja, ele agiu com a conduta de proporcionar com que houvesse a queda de Sônia, uma transeunte que caminhava pela calçada. Sônia trabalha como faxineira, diarista e quebrou o fêmur da perna direita em razão do ocorrido e ficou internada no hospital por 60 dias sem poder trabalhar. Após receber alta, Sônia procurou você, como advogado, para ajuizar essa ação indenizatória em face da, ou seja, concessionária de serviço público, responsabilidade civil direta e objetiva da concessionária e responsabilidade subsidiária do Estado contratante, ou seja, do poder concedente. Então, essa ação indenizatória deve ser ajuizada em face da concessionária, com base na responsabilidade civil objetiva que ela tem, para cuja configuração é desnecessária dolo ou culpa de Rafael. Perfeito. Responsabilidade objetiva, não preciso comprovar dolo ou culpa do agente. Segundo lugar, ele diz que do Estado, como poder concedente, com base na responsabilidade civil direta, falso aí, responsabilidade civil é objetiva e responsabilidade civil suplementar, ou seja, responsabilidade civil que só vai ser acionada se a concessionária não conseguir cumprir. De Rafael, falso, você não pode ir direto contra o agente. E do município, falso, porque o poder concedente aí é o Estado membro, já que o serviço de gás canalizado compete ao Estado membro. Responsabilidade subsidiária do Estado concedente e responsabilidade direta e objetiva dessa concessionária de serviço público. Terceira questão,
Ele fala que em uma movimentada rodovia, concedida pela União a uma empresa privada, ou seja, uma concessão desse serviço público, um veículo particular colidiu com outro, deixando diversos destroços espalhados pela faixa de rolamento. Um dos objetos deixados lá na pista cortou o pneu de um terceiro automóvel, causando a colisão deste com uma mureta de proteção. Com base no fragmento acima, assinala a alternativa correta. A concessionária deve responder objetivamente pelos danos causados, com fundamento na teoria do risco administrativo. Perfeito, pessoal. Aqui é a concessionária, ela vai se responsabilizar por esse serviço, por essa rodovia pedagiada, e ela deve ter responsabilidade objetiva, não precisa comprovar um dolo ou uma culpa do agente para que ela seja chamada a responder pelos danos. Letra B diz que, em hipótese nenhuma, a concessionária pode ser chamada a ser responsabilizada. Falso. Letra C. A concessionária pode responder por danos materiais causados ao terceiro veículo, com fundamento na... Falso. Teoria do risco integral, não. Teoria do risco administrativo. O proprietário do automóvel só será reparado pelos danos materiais caso demonstre culpa da concessionária. Falso. Aqui eu não falo em dolo nem culpa, é responsabilidade objetiva e direta da concessionária de serviço público, responsabilidade subsidiária do Estado concedente. E aí pode ser União, município ou o Estado membro. Quarta questão. José, acusado de estupro de menores, foi condenado e preso em decorrência da execução de sentença penal transitada e julgada. Ou seja, José foi preso em virtude de um ato que entendeu que ele era culpado por aquele crime. Logo após seu recolhimento ao estabelecimento prisional, porém, foi assassinado por um colega de cela, ou seja, José estava sob a custódia do Estado e lá ele foi morto. Acerca da responsabilidade civil do Estado pelo fato ocorrido no estabelecimento prisional, ela pede para que nós colocamos a afirmativa correta. Primeira alternativa diz o seguinte: não estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade do Estado, porque está presente um fato exclusivo de terceiro que rompe o nexo de causalidade, independente da possibilidade do Estado atuar. Falso, pessoal. A partir do momento que o egresso vai lá para cumprir sua pena, o Estado deve se responsabilizar pela sua integridade física. Não estão presentes elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, porque não existe causa necessária entre a conduta do agente e o dano falso. Aí o Estado é garantidor quando o preso está custodiado sobre a sua proteção. Letra C. Estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil objetiva, porque o ordenamento jurídico brasileiro adota na matéria a teoria do risco integral. Falso, teoria do risco administrativo. Estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil objetiva do Estado, porque o poder público tem o dever jurídico de proteger as pessoas submetidas à sua custódia, à custódia de seus agentes e estabelecimentos. Letra D, a alternativa correta. O Estado adotou aí a teoria que é do risco administrativo, não do risco integral. A responsabilidade do Estado é objetiva, não precisa comprovar o dolo ou a culpa do agente. E o Estado ele pode opor as seguintes causas que excluem sua responsabilidade: o caso fortuito ou a força maior, a culpa exclusiva da vítima ou a culpa exclusiva de terceiro. Aí, nesses casos, aí sim o Estado teria sua responsabilidade retirada. E também, nesses casos aí, ele rompe com o nexo de causalidade. Última questão de hoje. Ele diz que Caio, um policial militar do estado X, ele bateu com sua viatura em um veículo particular estacionado em local permitido durante uma perseguição. Júlio é o proprietário desse veículo que sofreu a colisão, ingressou com ação indenizatória em face do Estado. A sentença de procedência reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado, independente da culpa do agente, ou seja, perfeita a sentença. Neste caso, não pode o Estado ingressar com ação de regresso em face do policial militar. Falso. O Estado vai poder ingressar com essa ação de regresso, desde que aí a responsabilidade do agente público, a responsabilidade é subjetiva. Ele deve comprovar a culpa ou o dolo do agente. Então, aí a letra C é a alternativa correta. Pode o Estado ingressar com ação de regresso em face do policial militar, devendo o ente público demonstrar a existência de culpa ou dolo desse agente.
Então, pessoal, ação regressiva, responsabilidade civil do agente público, responsabilidade civil subjetiva do agente público. Ou seja, o Estado, quando entra com ação em face do agente público, ele deve comprovar que houve dolo ou culpa parte da atuação do agente. A ação do Estado é em face do agente público, não é o particular ofendido em face do agente público. O tema de repercussão geral 592 trata justamente dessa questão. Ele diz que, em caso de inobservância desse dever específico de proteção, o Estado vai responder, por exemplo, pela morte do detento, no caso da questão anterior. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Responsabilidade civil do Estado. Essas são o nível de questão que a OAB costuma cobrar de vocês. Até mais, bons estudos.